bem. Tem uma ferramenta que não está aqui no material de vocês, que são os gráficos. Esse conjunto de slides que fala sobre gráficos tem ali a conceituação, a importância de que um gráfico seja conciso, configurado com a observação de determinado fenômeno durante certo período, que tenha toda a extensão, né, a variabilidade, a intensidade das informações. Eu acho importante que vocês deem uma olhada nesse conjunto de slides, não vou me aprofundar neles, simplesmente falar, então, das características básicas que tem que ter um gráfico, como clareza, vericidade, simplicidade. Vocês têm, a gente tem hoje em dia utilizado gráficos muito frequentemente. Os gráficos, eles são a expressão do que a gente viu lá na produção. Eu posso, o que eu produzi, o que eu vendi, o que a gente desenvolveu nos procedimentos, nas atividades, enfim, a gente pode graficar, expressar isso na forma desses elementos. Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso. Ele é uma ferramenta muito potente para demonstração de resultados. Então, um gráfico deve ter sempre título, fonte, legenda, a sua leitura deve ser adequada, as linhas dos gráficos devem ter cores, espessuras diferentes. Temos também diferentes tipos de gráfico, como os pictogramas, né, que usam figuras, cartogramas, gráficos que usam os mapas. Organogramas é um tipo de gráfico que a gente viu no início. Diagramas também são gráficos. Ainda tem gráficos de colunas, de barra, pizza, de dispersão, de área, e tem outros, né, os circulares de rosca, bolhas, radar, superfície. Na internet vocês vão encontrar uma quantidade bastante elevada de gráficos e alguns detalhes apenas aqui no gráficos de colunas, né, o gráfico de colunas que vocês devem usar para indicar séries geográficas ou específicas. Lembrar também que o gráfico deve estar atrelado a uma tabela. Para a gente chegar no gráfico, o ideal é que eu tenha uma tabela, quer dizer, eu tenha uma tabela que tenha quantidades, que tenha tempo. Então, se ele vai ter quantidades específicas, se ele vai ter, se vai ser uma série geográfica, ou seja, ele vai evidenciar determinadas regiões, se ele vai ser uma série temporal, vai indicar uma evolução cronológica ou no tempo, né? Quando eu utilizar essas diferentes variáveis de tempo, geográficas, históricas, enfim, a gente vai chamar de gráficos que são séries conjugadas. Então, vocês têm ali um modelo de gráficos em colunas, né? Vejam que ele está como uma sequência daquela tabela. Vocês têm uma tabela que chama diminuição de salário entre um funcionário demitido e outro contratado. Então, vocês têm lá os gerentes, técnicos, enfim, né? E tem aqui na tabela as quantidades. Então, nesse tipo de gráfico, está lá o título do gráfico, na horizontal, no eixo das abscissas ali, os tipos de funcionários, né? E as quantidades no eixo das ordenadas, na vertical. Atentar que o desenho ou a criação desses gráficos hoje é muito mais simples com o uso das ferramentas da internet. Vocês colocam essas informações, ele já gera esses gráficos. Então, hoje em dia a gente não precisa mais ter o cuidado, mas ele tem uma distância idêntica entre as colunas. Essas colunas poderiam estar coladas sem aquele espaço em branco entre elas. Aí seria um gráfico de colunas justapostas. Na sequência, vocês têm um gráfico de barras, que tem o mesmo objetivo do gráfico de colunas, só que estão as barras, portanto, na horizontal. E aí, no gráfico de barras, na vertical ali estão as informações e as quantidades estão no eixo das abscissas.
Vocês têm um gráfico em curvas, né, um gráfico linear, então utilizado em geral para séries temporais, ou seja, você tem uma evolução de determinado fenômeno no tempo. Então, nesse gráfico em curvas, vocês têm ali o ano 2001, 2, 3, 4, né? No eixo das abscissas, no eixo do X, e nas ordenadas as quantidades. E aí vão unir os pontos e ter o gráfico em linhas ou linear ou curvas. O gráficos em setores, ou também conhecido como gráfico tipo pizza, que é usado para qualquer tipo de série simples que admita um total e com o máximo de 8 dados, dependendo do total. Ele compara a parte com o todo disposto em percentual de cada dado que é utilizado para qualquer tipo de série. Então, ele tem, olhando a figura na sequência, vocês podem verificar que ele tem uma quantidade total. Então, quando que eu utilizo esse gráfico? Quando eu tenho uma quantidade total que eu quero demonstrar e quero evidenciar as partes que compõem esse total. Então, aí eu vou usar esse tipo de gráfico. Por exemplo, se eu tenho o setor de produção e quero identificar qual foi o percentual de produção de determinadas peças, né, para uma fábrica de móveis, por exemplo. Então, qual foi a produção de mesas, qual foi a produção de cadeiras, qual foi a produção de sofás, enfim. Eu quero demonstrar da produção total o que as partes foram que compõem esse total. Posso utilizar um gráfico comparativo, né, utilizado para compor ou representar séries conjugadas, e aí independente do total. Então, eu posso ter duas informações lá no gráfico comparativo de colunas, preferência por praia ou campo em relação à faixa etária, né? Aqui, então, a gente vai ter lá no lilás uma determinada jovens que preferem mais que está na legenda lá praia, né? E campo. Então, a gente percebe que vai diminuindo e as pessoas de mais idade preferem mais o campo do que a praia. Eu me considero jovem ainda porque prefiro a praia. Então, gráfico comparativo unido com gráfico de linha. Gráficos de dispersão, que é muito utilizado também. Vocês têm um gráficos de informações que permitem uma análise crítica, né? Tem um gráfico de gerenciamento da rotina. Então, aqui já é um gráfico com um aplicativo um pouco mais complexo, um gráfico que é a disponibilidade do ERP, então já é um software específico, mas vocês conseguem identificar ali que ele tem diferentes informações e que essas informações, obviamente, estão estruturadas aí para um processo de tomada de decisão. Tem um gráfico de gerenciamento da estratégia, o que foi, qual é o realizado, qual foi a meta, então, né, tá ali. E um gráfico que é o último desta série de slides, chamado de painel de bordo ou BSC, Balanced Scorecard. Esse gráfico, ele tem ali os indicadores, né, e aqui ele não está completo, ele é só uma parte, mas ele é um gráfico utilizado como um gráfico de controle gerencial ou de gerenciamento de processos. É um gráfico que tem sido cada vez mais utilizado, ele era muito caro de ser utilizado, ele tinha um custo elevado. Hoje em dia ele tem sido adaptado, né? É um gráfico que foi uma ferramenta idealizada por Kaplan e Norton e tem sido cada vez mais utilizada na gestão de processos. É interessante que esse gráfico já tem sido utilizado pelas micro e pequenas empresas. A gente tem um estudo de um caso aí de uso deste gráfico com esses indicadores sendo utilizados para auxiliar no processo de gestão da organização, né? Ele funciona com as cores, vocês podem ver que o que está em vermelho ali é o que tem necessidade de ação imediata, né? Que não atingiu os objetivos, então ele funciona dessa forma. Ele é um painel, já tem todas as medidas, né? Os resultados, os indicadores já estão sendo apontados ali, e tudo que está em verde é que foi alcançado, está tranquilo, não precisa de análise nem de ação imediata. O que está em amarelo, olho, atenção, e em vermelho é o que precisa ser trabalhado imediatamente.
Então, quanto a gráficos, era isso. A gente não estava previsto aqui trabalhar com gráficos, mas eu sugiro que vocês façam um exercício que é verificar nas revistas de administração, exame, qualquer revista assim, de circulação, isto é, essas revistas comuns, e verificar esses tipos de gráficos que vocês têm nesse conjunto de slides, se eles estão adequadamente sendo utilizados. Porque o que a gente vê quando está analisando isso? Que muitas vezes aquela empresa, aquela propaganda, aquele anúncio, ele quer demonstrar uma determinada informação e está usando um gráfico circular, por exemplo, quando na verdade ele tinha que estar usando um gráfico comparativo. Então, quanto mais a gente se entra nesse estudo, a gente consegue verificar a importância que tem utilizar o gráfico adequado para aquela informação que a gente quer passar. Então, se a gente já trabalhou até aqui, dentro da organização, reestruturou, redimensionou, analisou o processo, foi lá, implementou, colocou o manual, como que eu demonstro isso? Como que eu levo essa informação para a direção? Como que eu levo essas informações para o cliente? Então, aí entra a questão do gráfico, das tabelas, que eu vou enviar um conjunto de slides para vocês também sobre tabelas, mas o mais importante são os gráficos, então, que é justamente a forma como eu apresento tudo que foi gerado dentro da minha organização, o que foi estruturado, o que foi desenvolvido, né? Então, na unidade 4, o que vocês têm no livro de vocês é justamente esta questão das ferramentas, né? Então, vocês têm todas as ferramentas de análise de processos, de reestruturação. Essas ferramentas vão propiciar que se chegue a um diagnóstico organizacional que vocês têm lá. Vocês têm uma sugestão de roteiro básico para este diagnóstico, que está muito claro. A sugestão de se fazer uma análise organizacional, isso é possível como já falei, com o somatório dessas ferramentas, é possível de se fazer esta análise, definir, né, o desenho ou redesenho dos processos de negócio, lembrando sempre que para este redesenho de processos, a gente precisa ir na fonte, verificar quem utiliza, de que forma está utilizando, como faz, como desempenha cada uma das atividades, cada uma das tarefas, verificar se essa tarefa tem importância, se ela é significativa para o próximo, né, para o colega que vai utilizar, de que forma ele utiliza. Então, aí vocês têm na página 127 esse resumo, que é, né, o fluxograma, o resumo do 4, né, o fluxograma, o layout, a importância que tem, o fluxo, formulários, os manuais e tudo isso, então, caminhando para este diagnóstico, a análise e desenho ou redesenho de um processo, né. Com isso, encerra a unidade 4, vocês têm atividades para fazer dessas ferramentas. E na sequência, a gente já vou comentar aqui sobre o que vocês têm, é muito curto, na unidade 5, né, na página 134, eu gostaria de comentar, então, essa questão de ciclo de aprendizados, né? Por quê? Porque tudo isso que a gente viu no decorrer da disciplina, toda essa parte de organização, os sistemas, que é entrada, processo, saída de produtos, de serviço ou de informações, nos propiciam, eu creio que é uma das disciplinas do curso de administração que mais nos propicia o contato com a estruturação em si, com a organização em si. E este contato, aplicar essas ferramentas, administrar essas ferramentas, redimensionar essas ferramentas, visando uma adequação dos processos e, consequentemente, o melhor desempenho e o melhor bem-estar das pessoas que ali estão, criam em si um ciclo de aprendizado
individual inicialmente, cada pessoa tem o seu desenvolvimento, tem o seu aprendizado, e o ciclo de aprendizado organizacional, que é o somatório do aprendizado de cada um. Então, a organização não aprende, quem aprende são as pessoas. E as pessoas, se elas estão aprendendo e estão se comunicando, se elas estão aprendendo em conjunto, aí eu tenho sim um campo de relação entre os dois, já que esse aprendizado individual a gente diz que é o capital humano e a soma desse aprendizado, né, desse capital, vai ser o capital social, porque esse aprendizado ele é socializado. Então, isto é o que está falando aqui nesta unidade. E fala também, na página 135, da criação do conhecimento, né? Aqui não está, mas tem vocês podem procurar no Nonaki Takeuchi de 84 ou 94, se eu não me engano, que traz essa espiral do conhecimento, que é justamente a importância que tem tudo isso que é desenvolvido, como que nós vamos estar administrando, como que é a gestão do conhecimento, como que é reter esses conhecimentos que são gerados dentro da organização. Então, esta é uma área que está ainda em desenvolvimento, que está sendo muito estudada, que é uma área da administração, e aqui a gente está falando, o autor está falando exatamente sobre isso, né? O desenvolvimento da equipe, a construção do campo de interação, adotar um modelo gerencial, trabalhar uma visão de hipertexto e construir uma rede de relacionamentos. Então, esta unidade aqui, ele está dividido em etapas, mas está falando disso, dessa geração do conhecimento. Então, com isso, a gente encerra as nossas atividades. Eu fico à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Esta é uma disciplina que eu gosto muito das palavras que compõem essa disciplina, eu gosto da organização, eu gosto de sistemas, gosto de métodos, são características que casualmente eu tenho, né? Me coloco à disposição para que for necessário, tem as atividades, tem as avaliações, enfim. Quem precisar contatar, é só entrar em contato, né, via tutoria e a gente vai tirar as dúvidas. Se for necessário, adentrar em uma ferramenta mais específica do que a outra. Se ficar dúvida quando a relação aos slides, esses slides estão bem construídos, estão aprofundando o que está no material. Agora, é realmente importante que seja lido, né? E essa leitura, ela é uma leitura que precisa ser profunda, tem que ler, tem que pintar, tem que escrever, tem que tirar qual é a dúvida, não é passar os olhos, porque não é suficiente. Organização, sistemas e métodos, ela é complexa, ela não é uma disciplina que ela está no curso de administração desde o início, é uma disciplina que ela chegou na década de 90 a ser pensada. Eu participei de uma reunião em Brasília na qual estava sendo decidida a manutenção da disciplina de organização, sistemas e métodos no currículo de administração. Eu fui uma das pessoas que votou na inclusão, na manutenção desta disciplina, porque, pelo menos no presencial, quando eu estou trabalhando com os alunos, eu transformo essa disciplina eu trabalho ela com muita dinamicidade. Eu não sei se a gente consegue isso no ensino à distância, mas no presencial a gente faz os formulários, a gente verifica, compara, faz os fluxogramas, verifica como está novamente na organização, cada um traz o seu exemplo, cada um tenta fazer o QDT, fazer um desenho de layout, a gente recorta, pesquisa gráficos, trabalha com gráficos, trabalha com recortes, trabalha com a construção de manuais, analisa manuais técnicos, manuais de administração de diferentes organizações. Vocês podem pesquisar isso também. Verifiquem que manuais vocês têm em casa, se vocês têm manuais de quem lê o manual do carro, quem lê o manual da máquina de lavar roupa, quem lê o manual da máquina fotográfica ou do computador. E, na verdade, as organizações estão por trás desses manuais. E nós somos as organizações, quer dizer, a gente está construindo manuais que ninguém lê.
Então a gente precisa refletir sobre isso. Esses manuais estão sendo utilizados, esses manuais estão atingindo ao público-alvo ou não? Nós vivemos num mundo extremamente dinâmico em que nós não paramos para ler um manual. A gente compra e olha e vai, o computador é um deles, a gente vai por como é que diz, vai pela acessibilidade, vai indo, né? Se é amigável, então aí não olha mesmo. Então assim, organograma, a gente faz um trabalho muito interessante também, depois se vocês quiserem, tem um livro de organização e métodos que tem o caso da Arca de Noé, se vocês quiserem pesquisar e tentar descobrir e ler esse texto, ou se ficarem curiosos quanto ao organograma, que é um superdimensionamento da estrutura. Então, para a definição de organograma, o que a gente precisa? Verificar qual é o objetivo da organização, em primeiro lugar. Qual é o objetivo fim? Ela está aqui para quê? Então, eu não posso ficar criando cargos e cargos e cargos e cargos e cargos quando a minha atividade é construir o barco. Então, esse exercício é muito bom. Eu já trabalhei ele em turmas em que os alunos chegaram eu dei as informações do caso e os alunos chegaram a criar uma parede inteira de organograma quando eu precisava de mínimo de funções. Né? Não vou dizer qual é a resposta para vocês ficarem curiosos e procurar, mas eu não precisava de um organograma que levasse eles fizeram em papel pardo, assim, dava para abrir na página, na frente inteira de uma sala de aula. Então, não é esse o objetivo do organograma. É de ser flexível, é de ser dinâmico, é de demonstrar como que a organização é. Né? E assim como o organograma, todas essas ferramentas, elas não devem, de forma nenhuma, engessar uma organização, não devem poluir uma organização. Elas devem servir de facilitadoras para a comunicação, facilitadoras da tomada de decisão, facilitadoras do processo, de agilização do processo. Se elas estiverem servindo para este propósito, ótimo. Se não, realmente precisam ser redesenhadas, repensadas, substituídas ou eliminadas, sem dúvida nenhuma. Então, encerro aqui a minha participação e fico à disposição para qualquer dúvida ou para auxiliá-los em eventos ou curiosidades que tenham ainda dentro dessa disciplina. Até logo.